Você não merece este anel. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar nas consequências. 200 pessoas me olhavam com expectativa, mas o que aconteceu a seguir me fez perceber que havia cometido o maior erro da minha vida. Eduardo Silveira acordou naquela manhã de sábado, 15 de outubro, com uma sensação de peso no peito que tentava disfarçar há semanas. Aos 29 anos, herdeiro de uma fortuna construída ao longo de 3 gerações, ele deveria estar se sentindo o homem mais feliz do mundo. Afinal, era o dia do seu casamento. Mas conforme se arrumava no quarto da suíte presidencial do hotel em Campos do Jordão, Eduardo não conseguia afastar as vozes que ecoavam em sua mente desde que acordara. Vozes de seus pais, tios, amigos da família, todos questionando se ele estava tomando a decisão certa. Será que realmente conheço a Isabela? Murmurou para si mesmo enquanto ajustava a gravata borboleta no espelho. Será que amor é suficiente para superar tantas diferenças? Eduardo havia crescido num mundo de privilégios e expectativas, filho único de Henrique e Margarete Silveira, proprietários da Silveira & Associados, uma consultoria financeira que atendia às maiores corporações do país. Desde criança, sabia que herdaria não apenas uma empresa, mas uma posição social que vinha acompanhada de responsabilidades e pressões que pessoas comuns não conseguiam compreender. Durante 27 anos, Eduardo havia seguido o roteiro esperado. Colégio particular de Dundas, Elite, faculdade na FGV, MBA nos Estados Unidos, entrada na empresa da família como sócio-diretor. Namoradas sempre do mesmo círculo social, relacionamentos que seus pais aprovavam automaticamente porque eram adequados. Até conhecer Isabela. O encontro havia acontecido 2 anos atrás, durante uma festa corporativa que a empresa de eventos dela estava organizando. Eduardo se lembrava perfeitamente do primeiro momento em que a viu. Uma mulher de 24 anos, elegante, sem ser ostensiva, inteligente, sem ser pedante, com um sorriso genuíno que contrastava com a artificialidade dos eventos sociais aos quais ele estava acostumado. Boa noite, Sr. Silveira. Sou Isabela Santos, da Eventos Encia. Como está achando a festa? A voz dela tinha uma musicalidade natural, sem o sotaque arrastado das socialites que ele conhecia. Havia algo refrescante naquela simplicidade. Está perfeita, havia respondido ele. Vocês têm um trabalho impecável. Obrigada. Nossa equipe se esforça muito para que tudo saia como planejado. Eles haviam conversado por 2 horas sobre literatura, viagens, filosofias de vida. Eduardo descobriu que Isabela era formada em administração. Havia pagado a própria faculdade trabalhando, sonhava em ter sua própria empresa. Ela perguntava sobre os livros que ele estava lendo, sobre os lugares que havia visitado, demonstrava uma curiosidade genuína que ele raramente encontrava em seu círculo social. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele quando a festa estava terminando. Claro. Você gostaria de jantar comigo amanhã? Não como cliente e fornecedora, mas como 2 pessoas que descobriram que têm muito em comum. O sorriso dela havia iluminado o rosto. Adoraria. Os primeiros meses de namoro com Isabela foram os mais felizes da vida de Eduardo. Pela primeira vez, estava com alguém que o via como pessoa, não como herdeiro. Alguém que se impressionava com suas ideias, não com sua conta bancária. Você tem uma forma interessante de ver o mundo, dizia Isabela durante os jantares. É como se enxergasse oportunidades onde outros veem apenas problemas. Eduardo se sentia valorizado por quem realmente era. Isabela ria de suas piadas sem forçar, fazia perguntas inteligentes sobre seu trabalho, demonstrava interesse genuíno por seus projetos futuros. Mais importante, ela não pedia nada. Não insinuava querer presentes caros, não sugeria viagens exóticas, não demonstrava interesse em conhecer pessoas influentes. Parecia genuinamente feliz
apenas com a companhia dele. Isa, disse Eduardo numa noite, depois de 6 meses de namoro, posso te contar uma coisa? Claro. Você é a primeira pessoa com quem saio que nunca perguntou sobre minha situação financeira, nunca pediu para conhecer meus pais, nunca demonstrou interesse no meu dinheiro. Por que demonstraria? Estou interessada em você. A simplicidade da resposta o havia tocado profundamente. Eduardo percebeu que havia se apaixonado não apenas por Isabela, mas pela versão de si mesmo que ela fazia emergir, uma versão mais autêntica, menos calculada, mais humana. Durante um ano inteiro, Eduardo viveu num mundo paralelo, onde classe social não importava, onde conectividade genuína superava convenções sociais, onde amor era realmente suficiente para superar qualquer obstáculo. Mas, gradualmente, a realidade do seu mundo começou a se impor. A primeira grande tensão aconteceu quando Eduardo levou Isabela para conhecer seus pais, após 8 meses de namoro. O jantar foi educado, cordial, mas Eduardo percebeu os olhares trocados entre Henrique e Margarete. Como foi? Perguntou Isabela no carro, voltando para casa. Foi ótimo, mentiu Eduardo. Eles gostaram muito de você, mas no dia seguinte, sua mãe ligou. Eduardo, precisamos conversar. Sobre o quê, mãe? Sobre a Isabela. Margarete foi direta ao ponto. Querido, ela é uma moça adorável, certamente, mas... Bem, vocês vêm de mundos muito diferentes. E daí, isso importa? Eduardo, você tem 28 anos. Não, é mais um adolescente apaixonado. Casamento é mais que atração física ou química emocional. É compatibilidade social, objetivos comuns, capacidade de construir uma vida juntos no nosso meio. Isabela é inteligente, educada, trabalha duro. Isso não está em questão. Mas, querido, você já parou para pensar como ela vai se adaptar ao nosso círculo? Como vai lidar com as pressões sociais do nosso meio? Como vai educar seus futuros filhos? Eduardo tentou defender Isabela, mas as palavras da mãe plantaram uma semente de dúvida que ele não conseguiu mais ignorar completamente. Nos meses seguintes, as pressões se intensificaram. Não eram apenas seus pais, tios, primos, amigos da família. Todos começaram a fazer comentários sutis. A Isabela é encantadora, Eduardo, mas você não acha que ela fica um pouco perdida em ambientes mais sofisticados? Ela se esforça muito, mas será que tem a formação cultural necessária para ser esposa de alguém na sua posição? Eduardo, vocês têm universos muito diferentes. Como vão conciliar diferenças tão fundamentais? Conforme o relacionamento se aprofundava, Eduardo começou a notar coisas que antes não percebia, ou que havia escolhido ignorar. Em eventos sociais, Isabela realmente ficava quieta, quando as conversas giravam em torno de referências culturais específicas, temporadas na Europa, coleções de arte, investimentos em mercados internacionais. Não por falta de inteligência, mas por falta de experiência naquele universo. Você está bem? Perguntava ele quando havia silenciosa em festas. Estou sim, só ouvindo, aprendendo, respondia ela com um sorriso. Mas Eduardo começou a interpretar esses momentos de silêncio como desconforto, inadequação, prova de que talvez sua família estivesse certa sobre incompatibilidades fundamentais. Pior, começou a se sentir constrangido quando Isabela fazia perguntas que demonstravam desconhecimento sobre assuntos que ele considerava básicos no seu meio. Eduardo, quem é esse Miró de quem todo mundo está falando? Ela havia perguntado numa vernissage. A pergunta era inocente e curiosa, mas Eduardo sentiu o rosto esquentar. Algumas pessoas haviam ouvido e trocado olhares que ele interpretou como condescendência. Joan Miró, pintor catalão, surrealismo, respondeu ele rapidamente, tentando encerrar o assunto. Depois, no carro, se odiou por ter se sentido envergonhado. Isabela estava apenas demonstrando interesse em aprender, mas não conseguiu evitar pensar: como vou apresentá-la?
Em eventos internacionais, como vou levá-la para jantares com clientes sofisticados? Apesar das dúvidas crescentes, Eduardo se convenceu de que amor superaria qualquer obstáculo. Em dezembro, durante uma viagem a Maresias, decidiu pedir Isabela em casamento. Isa, disse ele, se ajoelhando na areia, você quer construir uma vida comigo? Quando ela disse sim, Eduardo sentiu uma mistura de felicidade e alívio. Havia tomado a decisão, havia assumido o controle da própria vida, havia provado para si mesmo que não era refém das expectativas familiares. Mas quando contou para os pais, a reação foi de choque mal disfarçado. Eduardo, disse Henrique, você tem certeza de que pensou bem nisso? Pai, eu amo a Isabela. Amor é importante, filho, mas não é tudo. Você vai assumir a liderança da empresa em alguns anos. Sua esposa será a primeira dama dos nossos círculos sociais. Tem certeza de que a Isabela está preparada para isso? Ela vai aprender, vai se adaptar. Eduardo, interrompeu. Margarete, você não pode construir uma esposa adequada. Ou a pessoa tem o background necessário, ou não tem. E, francamente, a Isabela não tem. A conversa se estendeu por horas. Seus pais apresentaram argumentos que Eduardo não conseguiu refutar completamente. Diferenças educacionais, incompatibilidades sociais, dificuldades futuras para criar filhos em ambientes privilegiados. Vocês querem que eu termine com ela por causa de preconceito social? Perguntou Eduardo indignado. Queremos que você seja realista, respondeu Henrique. Casamento não é romance adolescente, é parceria para a vida inteira, com responsabilidades, pressões, expectativas. Você tem certeza de que a Isabela está preparada para isso? Os meses de preparação do casamento foram os mais conflituosos da vida de Eduardo. Externamente, ele mantinha o papel do noivo feliz, participando de cada decisão, apoiando Isabela em todos os preparativos. Mas internamente estava sendo corroído por dúvidas que não conseguia mais ignorar. Durante uma degustação do menu de casamento, por exemplo, Isabela havia feito comentários sobre alguns pratos que Eduardo achou inadequados para o nível do evento. Este salmão está um pouco seco, ela havia comentado inocentemente. Isa, Eduardo murmurou. Talvez seja melhor não fazer esse tipo de observação na frente do chefe. Ele é reconhecido internacionalmente. Mas está seco mesmo, ela insistiu sem malícia. Eduardo havia se sentido mortificado. Não porque Isabela estivesse errada, o salmão realmente estava seco, mas porque ela havia verbalizado uma crítica que ele considerou inadequada para o contexto social. Episódios como esse se multiplicaram durante os preparativos. Isabela escolhendo flores que Eduardo achava simples demais, sugerindo músicas que ele considerava inadequadas para o ambiente, fazendo comentários que ele interpretava como demonstrações de falta de sofisticação. Talvez seja melhor deixar essas decisões para a wedding planner, ele começou a sugerir. Porque é nosso casamento, respondia Isabela, sem entender a tensão crescente. Eduardo se odiava por ter esses pensamentos, mas não conseguia evitá-los. Começou a imaginar como seria apresentar Isabela para clientes internacionais, para parceiros de negócios sofisticados, para pessoas que faziam parte do mundo ao qual ele pertencia. Na semana anterior ao casamento, a pressão atingiu o pico máximo. Eduardo estava dormindo mal, comendo pouco. Segundo sua secretária, havia cancelado 3 reuniões importantes porque não estava se sentindo bem. Na terça-feira, teve um almoço com o Dr. Alberto Mendes, sócio sênior da empresa. Eduardo, posso falar francamente com você? Claro, Dr. Alberto. Você não está bem. Está distraído, tenso, claramente preocupado com alguma coisa, e suspeito que tem a ver com o casamento. Eduardo tentou negar, mas Dr. Alberto insistiu. Filho, se você tem dúvidas sobre se casar, é melhor resolver agora do que depois. Casamento mal resolvido destrói
Não apenas vidas pessoais, mas também carreiras profissionais. Na quarta-feira, teve outra conversa com os pais. Eduardo, disse Margaret, ainda há tempo de reconsiderar. Ninguém vai julgá-lo por ter percebido que vocês são incompatíveis. Mãe, eu não posso cancelar um casamento 3 dias antes. Pode sim, disse Henrique. É melhor que cancelar 3 anos depois, com filhos envolvidos e patrimônios a dividir. Na quinta-feira, durante o jantar de ensaio, Eduardo fez o comentário que revelou seu estado mental deteriorado. Isa, você tem certeza de que vai conseguir conversar com as esposas dos meus sócios durante a recepção? Que pergunta estranha, Eduardo. Claro que vou conseguir. É que elas vêm de um mundo muito específico. Você está duvidando da minha capacidade de manter uma conversa civilizada? Não, esquece o que eu disse. Mas Isabela não esqueceu. Eduardo percebeu que havia machucado ela com sua falta de confiança, mas não conseguiu articular uma explicação que não revelasse suas dúvidas crescentes. Na manhã do casamento, Eduardo acordou às 5h com uma certeza aterrorizante. Não conseguia ir em frente com o casamento. Não porque não amasse Isabela, mas porque havia se convencido de que estavam destinados ao fracasso. Durante 2 horas, ficou no quarto do hotel tentando encontrar coragem para ligar para ela e cancelar tudo. Mas como explicar? Como justificar? Como admitir que havia deixado a pressão familiar destruir sua confiança no relacionamento? Às 18h, sua mãe ligou. Eduardo, como você está se sentindo? Não muito bem, mãe. Querido, ainda há tempo. Se você não tem certeza... Mãe, 200 pessoas estão vindo para o casamento. Como posso cancelar agora? Eduardo, é sua vida. Se você não tem certeza, é melhor ser honesto agora do que viver uma mentira pelo resto da vida. A conversa durou 1 hora. Margaret não estava pressionando ele a cancelar. Estava oferecendo apoio emocional para qualquer decisão que ele tomasse. Mas suas palavras reforçaram todas as dúvidas que Eduardo havia acumulado. Às 10h, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Iria até o altar, mas seria honesto sobre suas dúvidas. Diria para Isabela, na frente de todos, que não podia se casar porque havia percebido que eram incompatíveis. Na sua mente confusa, isso pareceu a solução mais honrosa. Ser transparente sobre suas preocupações em vez de fingir que não existiam. Eduardo não tinha ideia do quão destrutiva seria essa honestidade. Pública, a Igreja do Rosário estava lotada quando cheguei. Amigos, familiares, clientes, gente do meu mundo e do mundo dela. Tudo impecável, como planejado. Flores, luz, música. Não era um palco para hesitação. Era um veredito prestes a ser lido. Quando as portas se abriram e Isabela entrou, a igreja prendeu a respiração. Ela estava deslumbrante, etérea, luminosa de um jeito que fazia qualquer luxo parecer supérfluo. Meu coração vacilou. Por um instante, pensei em calar a verdade e seguir como se nada estivesse errado. Mas a ideia de prometer o que eu não tinha certeza de cumprir me asfixiou. Quando chegou minha vez de falar, as palavras saíram cruas, sem o cuidado que a ocasião exigia. Você não merece este anel. Eu ouvi meu próprio eco e soube que tinha cometido um erro irreparável. Não pelo conteúdo, a dúvida era real, mas pela forma, pelo lugar, pela humilhação pública. O silêncio da igreja pesou mais que qualquer acusação. Isabela não chorou, não vacilou, não implorou. Em vez disso, caminhou até o microfone e pediu licença ao padre. O modo como ela me disse, agora é minha vez, foi como um espelho que me obrigou a me ver de frente. E então ela falou. Não gritou, não atacou com baixezas. Ela expôs um raciocínio irrefutável, uma linha de dignidade que me cortou por dentro. Transformou minha honestidade no que ela corretamente nomeou. Covardia. A maneira como agradeceu,
Obrigada por me mostrar quem você é antes que eu cometa um erro, foi a sentença. Eu não tive resposta. Quando devolveu o anel e disse que merecia mais que aquilo, entendi que não era só o casamento que ela estava recusando. Era a vida minguada que eu estava oferecendo em troca da aprovação alheia. E quando ela caminhou para fora, de cabeça erguida, descobri o que significa perder de verdade. A saída dela foi como a maré puxando tudo que tinha peso. O murmúrio cresceu, os olhares se voltaram para mim como se eu fosse um espetáculo de desastre. Senti minha mãe se aproximar, uma mão trêmula no meu braço. Filho, vamos conversar em casa, mas minha perna não obedecia. O padre tentou recompor o ambiente, mas as pessoas começaram a se levantar. Meus amigos evitavam meu olhar. Os dela, ao contrário, paravam ao lado de Isabela do lado de fora, abraçando, aplaudindo discretamente a coragem que eu não tive. Foi quando o Dr. Alberto, meu sócio sênior, veio até mim no altar. Não sussurrou, não me protegeu. Disse, diante de quem quisesse ouvir: no nosso mundo, coragem não é gritar com discurso bonito, é não ferir quem confia em você. Se ela quiser trabalhar conosco, terá lugar. Você hoje perdeu credibilidade. As palavras dele não foram um puxão de orelha, foram uma demissão moral antecipada. Eu quis correr atrás de Isabela. Não o fiz. Parte de mim ainda se escondia atrás da racionalização. Fui honesto. O cérebro tentando salvar o que o caráter derrubara. Honestidade sem empatia é só vaidade vestida de virtude. Em casa, a sala grande, as paredes claras, as obras de arte silenciosas. Tudo parecia deslocado. Meu pai, sempre ponderado, falou primeiro: assuma a responsabilidade, ligue para a família dela, peça desculpas. Minha mãe tentou me consolar e errou o tom. Você fez o melhor que podia naquele momento. Eu a interrompi. Não, mãe, o melhor teria sido não fazer naquele lugar. Foi a primeira frase inteira que disse com exatidão naquele dia. Peguei o telefone 3 vezes. Desliguei 3 vezes. No quarto, o smoking sobre a cadeira parecia o uniforme de um general derrotado. Olhei minha própria imagem no espelho e senti uma vergonha que nenhuma justificativa conseguiria dissolver. Dormir não foi opção. Lembrei de cada pequeno gesto de Isabela nos últimos meses. Sua delicadeza ao perguntar quando não sabia. Seu cuidado com meus silêncios. O jeito honesto de existir sem performance. E de como troquei isso por aprovação de plateia errada. Eu tinha confundido meu mundo com o mundo. Na segunda-feira, o escritório tinha outra temperatura. Sorrisos formais, corredores silenciosos, e-mails com "precisamos falar". O RH marcou uma conversa sobre imagem e governança. Não era sobre fofoca, era sobre confiança. Dr. Alberto me chamou para a sala dele. Não havia raiva, havia frustração. Negócios são feitos de reputação. Você é brilhante, Eduardo, mas caráter é a parte do currículo que a gente só descobre em crises. Eu quis dizer que tinha sido pressionado. Ele ergueu a mão. Pressão testa, não justifica. E com estranha delicadeza sugeriu que eu tirasse um tempo para pensar quem você quer ser quando ninguém estiver vendo. Saí da sala entendendo que aquele casamento desfeito tinha um rastro maior que flores desperdiçadas e buffet não servido. Eu tinha aberto uma fissura pública no lugar onde deveria ter havido cuidado privado. E quem trabalha com confiança não pode flertar com a crueldade sem pagar juros. Alguns dias depois, encontrei Isabela numa cafeteria. Ela aceitou me ver, o que em si já era generoso. Eu estava mais magro, mais pálido, ela inteira. Isa, eu errei, comecei. Ela assentiu, nem triunfante nem amarga. Eu sei. Fui pressionado. Todos somos. Alguns cedem, outros escolhem quem vão decepcionar. Você me escolheu. Pode me perdoar? O perdão é meu, o futuro não. Foi cirúrgica. Não é sobre o altar, é sobre quem você se tornou para chegar até ali.
Tentei dizer que eu havia mudado, que tinha entendido. Ela me cortou com gentileza firme. Mudança que depende do dano causado ao outro ainda. Não é mudança, é consequência. Agradeci por ela ter ido e entendi a diferença entre perder uma mulher e perder a chance de ser o homem que poderia merecê-la. Tive de encarar as partes de mim que terceirizei para expectativas alheias. O filho que queria provar maturidade seguindo o script dos pais. O executivo que confundiu sofisticação com superioridade. O homem que usou a palavra mundo como se fosse propriedade privada com senha na portaria. Visitei o consultor que sempre indico para executivos em crise. Pela primeira vez, fui paciente e não cliente. Coloquei na mesa as frases que me assombravam. Incompatibilidade, meu círculo, pressão. Ele respondeu com duas perguntas simples. Você queria protegê-la ou se proteger? E você queria ser justo ou parecer justo? Eu não tinha como mentir. Comecei a escrever cartas que não enviei. Para meus pais, eu preciso que vocês me amem como homem inteiro, não como sucessor perfeito. Para Dr. Alberto, obrigado por ter me dito o que eu precisava ouvir, não o que eu queria. Para Isabela, obrigada por ter me mostrado que coragem não é falar alto. É traduzir respeito em escolhas. Fiquei semanas sem ir a eventos. Fui a livrarias. Reencontrei amigos que não tinham sobrenomes estratégicos. Pedi desculpas para pessoas a quem eu devia escuta. Descobri, com desconforto e alívio, que a versão de mim que humilhou alguém em público não era um acidente isolado. Era o ápice de uma coleção de pequenas concessões de caráter. Com o tempo, pedi aos meus pais que jantassem comigo. Sem pauta. Disse a eles o que nunca tinha dito. Eu sou responsável pelo que fiz, mas não posso mais viver para não desapontar vocês. Houve silêncio. Houve lágrimas. Houve pela primeira vez um pedido deles. Nos ajude a aprender a te amar sem te moldar. No trabalho, assumi projetos de baixo holofote, alto impacto humano. Fui para frentes de clientes menores que exigiam mais escuta que postura. Propus um código interno sobre relacionamento interpessoal, não para pendurar na parede, mas para medir bônus. Fui à casa dos pais de Isabela, bati a porta com as mãos vazias. Quem machucou não leva flores antes de levar verdade. O pai dela me recebeu com educação contida. Eu disse: vim pedir desculpas ao senhor e à dona Rosa. Eu falhei com sua filha e entendo se o senhor não quiser aceitar. Ele me ouviu. Disse que o perdão dele vinha junto com um pedido. Use o que aprendeu para não ferir outras filhas de outros pais. Saí menor e, por isso, melhor. Quanto a Isabela, não insisti. Aprendi a honrar o não dela como parte do respeito que eu devia. Acompanhei de longe a empresa que ela construiu, a postura que ela manteve. Quando a vi numa entrevista falando sobre dignidade como ativo inegociável, entendi o que perdi e mais. Entendi por que perder aquilo foi o que finalmente me fez ganhar a mim mesmo. 2 anos depois, dei uma palestra interna para os novos associados da firma. O título era Sobre Resultados que Não Cabem. Em planilhas. Eu contei a história, não em detalhes sensacionalistas, mas na essência do erro. Usar a verdade como arma, não como ponte. Falei de como o poder sem empatia vira violência de baixa intensidade, de como o meu mundo era um condomínio emocional com regras de acesso que eu não tinha o direito de impor a ninguém. Disse a eles: haverá dias em que vocês estarão certos do ponto e errados da forma. Lembrem-se, na vida adulta, forma é conteúdo. Depois, sozinho na sala, escrevi uma última carta que não enviei. Isabela, o altar me envergonhou, mas foi o espelho que me salvou. Obrigado por ter sido espelho quando eu escolhi o palco. Você saiu daquele lugar maior, eu saí menor. Foi justo. Nunca recuperei aquele anel. Nunca pedi outro final.
O que recuperei, com esforço que não dá manchete, foi a possibilidade de ser alguém que não humilha para caber, não fere para convencer, não confunde aplauso com aprovação da própria consciência. Se um dia eu me casar, não será para provar nada a ninguém. Será para ser parceiro de alguém que, como Isabela me ensinou, não precisa de um mundo para existir, só de respeito para florescer. E quando eu ouvir uma voz dentro de mim dizendo "você não merece", saberei perguntar primeiro: quem está falando? O medo ou o amor? Desta vez eu sei a diferença. E isso, embora tarde, é o começo certo.